Boa tarde, sejam todos e todas bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 4 de julho de 2025, e estamos começando a primeira reunião semanal da programação de operação do mês de julho. Eu me chamo Camila e irei coordenar a reunião de hoje. Essa reunião ela será dividida em três blocos, sendo que em cada bloco ocorrerá uma série de apresentações, e ao final de cada bloco haverá um intervalo de 5 minutos, e após cada intervalo serão respondidas perguntas recebidas no chat da reunião. No primeiro bloco, teremos três apresentações da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, sobre previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. No segundo bloco, serão realizadas apresentações pela Gerência de Previsão de Carga. A primeira, a previsão de carga do PMO, pela PEC, revisão semanal. E a segunda, sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas, pela equipe da programação da PRI. Ainda no segundo bloco, teremos desculpa, por fim, no terceiro bloco serão realizadas três apresentações. As duas apresentações serão realizadas pela Gerência da Programação Mensal e sobre intervenções energéticas relevantes e resultados do PMO. Já a terceira apresentação, o terceiro bloco, será também a última apresentação dessa reunião e será realizada pela Gerência da Programação Diária e é sobre a política operativa. Começaremos então com as apresentações do primeiro bloco e passo a palavra para a Beatriz para comentar sobre a previsão meteorológica. Boa tarde a todos, boa tarde, Camila. Obrigada. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês. Começar a falar dessa semana operativa. No início da semana, sábado e domingo, né, a área de estabilidade atuar aqui no Rio Grande do Sul, né, provocando totais elevados de precipitação, principalmente na bacia do Rio Uruguai, aqui na Cascata do Uruguai, né, no Jacuí também ocorreu chuva, no Taquariantas e no Iguaçu. As maiores totais foram observados no Uruguai. Os modelos, ao longo da semana passada, os modelos numéricos de previsão do tempo indicavam nesse cenário de total elevado de precipitação, principalmente para o Rio Grande do Sul, né? E isso ocorreu, só que ficou mais restrito aí, os maiores totais à bacia do Rio Uruguai, né? E depois avançou uma frente fria, né, por todo o território brasileiro, vou mostrar no slide anterior, e aí trazendo na retaguarda uma massa de ar frio, né? E aí não teve mais chuva nas outras bacias do Sim. A chuva ficou restrita aqui ao leste da região nordeste, né, que é típico dessa época do ano, e ao extremo norte do país. Isso em relação à precipitação. E em relação à temperatura, nessa semana, como eu falei, nos dias 1º, dia 2 também, uma frente fria avançou aí pelo sul e sudeste, centro-oeste, né, chegando até o sul do Amazonas. Essa aqui é uma carta sinótica, né, colocando a marcação da frente fria no dia 2, né, é a marcação com esses triângulos em azul. Então, uma frente fria continental e na retaguarda dela esse sistema de alta pressão que traz a massa de ar frio, que avançou aí toda pela, pela Argentina, né, pelo Chile, chegando até aqui a Bolívia, até o sul aqui do Amazonas, né, o Mato Grosso também, atingindo pelo esse ar frio, e aqui é o sul e a região sudeste do país. Então, a combinação dessa massa de ar frio com o predomínio de céu claro, né, o Rio Grande do Sul, né, o sul de Santa Catarina, foi com nebulosidade até o dia 30. A partir do dia 1º, a nebulosidade diminuiu e ficou restrita aqui ao norte de Santa Catarina e ao estado do Paraná. Então, com esse predomínio de céu claro, né, e essa massa de ar frio, isso combinou, né, favoreceu a ocorrência de temperaturas negativas, né, na maior parte do Rio Grande do Sul. A gente observou no dia 2, que foi o dia mais frio, né, com a temperatura menor. A maior parte do Rio Grande do Sul com temperatura negativa, temperatura mínima, e aqui na Serra Catarinense também com temperaturas mínimas e com os valores absolutos da semana, aí, com -8 graus de temperatura mínima, né? Então, essa combinação de ar frio e predomínio de céu claro no Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina, né? E ocorreu essas temperaturas baixas, né, negativas, e a América do Sul, como vocês estão acompanhando, também repercutiu esse ar frio, principalmente na Argentina, né? A gente viu na outra semana que essas temperaturas bem baixas
ficava mais para o centro-sul da Argentina, mas essa semana esse ar frio, né, essa temperatura média mínima inferior a 2 graus, ela avançou pelo norte da Argentina, atingiu toda Buenos Aires, atingiu aqui o Uruguai também, o sul aqui do país também, né, a gente teve temperatura menor do que na semana, assim, é estável, porque só foi 2 graus de média abaixo da semana passada no sul, né, e no sudeste também. Mas esse ar frio continuou, né, e ele avançou principalmente aí, na Argentina, né, chegou a latitudes mais baixas essa semana, né, assim, superiores, né, atingiu mais regiões do que na semana passada, esse ar frio. Isso é a temperatura mínima, né, dessa semana, e a temperatura máxima também, a gente vê que os valores menores de temperatura máxima avançaram aqui sobre a Argentina, né, até o Paraguai, chegaram até aqui o Mato Grosso, né, no território brasileiro. Aqui no sul também, as temperaturas foram inferiores também, assim, 2 graus abaixo do que da semana passada, né, em média a gente indica ainda estabilidade. Aqui São Paulo e Rio de Janeiro, né, que as temperaturas essa semana, as máximas, foram inferiores à semana passada, né, em Campo Grande e Cuiabá também, foram inferiores à semana passada. Então, né, o destaque aí do ar frio, né, e principalmente aí na Argentina, né, que aí impactou aí a programação diária também. E aí, em relação à radiação solar, a gente observa que essa semana a nebulosidade, essa média aqui baixa da região sul, se deve principalmente ao início da semana, sábado, domingo e segunda, né? Como eu falei, a partir do dia 1º, que é terça, já predominou céu claro no Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina, e a nebulosidade seguiu restrita aqui ao Paraná e ao leste, aí, ao norte de Santa Catarina, né? E também seguiu sobre o estado de São Paulo, né, que foi menor do que na semana passada, né, a média de radiação solar, e aqui no Rio de Janeiro. No interior aqui de Minas Gerais, né, onde tem a geração centralizada, a gente até vê a média de radiação solar um pouco superior do que na semana passada. Aqui predominou céu claro, né? A nebulosidade ficou restrita ao leste dos estados e é também aqui ao centro-leste da Bahia, né? Que também, ao longo da semana, a nebulosidade ficou sendo observada aqui, né? E aí a média da radiação solar dessa semana também ficou inferior à semana passada, no centro-leste da Bahia. E agora a previsão para a próxima semana. Previsão para a próxima semana sem precipitação significativa para as bacias do Sim, principalmente para o sul, né, onde ocorre chuva nessa época do ano, não há previsão de chuva para as bacias do sul semana que vem. As frentes frias avançam bem litorânea, né, e não conseguem provocar chuva nas bacias do sul. E aqui no leste e do nordeste, né, continua a ocorrência de precipitação no decorrer da semana, né, que é o típico dessa época do ano, e a precipitação continua no extremo norte do país, né, não sendo significativa para as bacias do Sim. E aí, com esse cenário, né, aí a previsão de temperatura em elevação, a temperatura mínima em elevação em Porto Alegre, em Campo Grande, em Cuiabá, nas demais capitais brasileiras, temperatura estável, e a temperatura máxima também em elevação nas 3 capitais do sul e em Campo Grande e Cuiabá também. As demais capitais, temperatura estável, né? Então, as temperaturas ao longo da semana, elas vão subindo de forma gradativa. E a radiação solar, né, que vai impactar aí a geração solar fotovoltaica, é um predomínio de céu claro a partir na semana que vem, né, todo o território, a nebulosidade ela fica muito restrita no leste de Santa Catarina, leste do Paraná, leste de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, Espírito Santo, que tem um aumento temporário de nebulosidade ao longo da semana, mas no interior, né, dos estados predomina céu claro. Então a gente coloca em elevação no estado de São Paulo, né, de radiação solar, e nos demais estados, né, onde tem geração solar centralizada, uma média estável de radiação solar. E geração solar, geração eólica, né, também deve ser favorecida semana que vem, né, a gente indica uma elevação da intensidade do vento. Essa elevação deve ocorrer principalmente a partir de segunda-feira. Sábado e domingo ainda deve abaixar, porque ainda tem uma frente fria avançando pelo oceano, na altura da Bahia, só que a partir de segunda a intensidade do vento aumenta, né, tem a aproximação do sistema de alta pressão, então isso intensifica. Então, na média da semana que vem, deve ficar mais alta do que essa semana. Então, eram esses destaques, gente. Obrigada pela atenção. Devolvo a palavra para a Camila.
Obrigada pela apresentação, Beatriz. Eu vou passar a palavra agora para a Érica para falar sobre previsão hidrológica. Boa tarde a todos. Eu estou compartilhando a tela, vocês já devem estar vendo, né? Vou seguir então com a previsão, começando pelo subsistema Sudeste. A gente começou a previsão bem próxima à média, com 101% da MLT, e para os próximos dias a expectativa é de recessão. Para essa segunda revisão da previsão de julho, a previsão mensal é de 83% da MLT, e isso corresponde ao percentil 21º do histórico. Dando sequência, nas bacias desse subsistema, do subsistema Sudeste, a gente pode ver que o comportamento de todas elas é de recessão. Então, na bacia do Grande, a gente começa a previsão com 68%, então abaixo do subsistema, né? E a tendência é de diminuição ao longo dos próximos dias. A previsão mensal para julho é de 62%, percentil 10 do histórico. No Paranaíba, a previsão é de 68% da MLT, também esse comportamento de recessão, e o percentil é o 11º. No Paranapanema, a gente começou a previsão mais próxima da média, com 82%. A previsão mensal para julho é de 65% da MLT, e isso corresponde ao percentil 34. Na bacia do Paraná, na calha principal, a gente começou a previsão com cenas mais altas, com 94% da MLT, e a previsão mensal é de 76%. E isso corresponde ao percentil 26º. Dando sequência com o próximo subsistema, o Sul, a gente teve nessa última semana, nas 2 últimas semanas, enas bem elevadas. No dia da previsão, a gente começa com 311% da MLT e a gente veio de uma recessão bem acentuada e ela se mantém nos próximos dias. Para julho, a previsão mensal é de 115% da MLT e o percentil é 67%. Olhando as bacias desse subsistema, no Iguaçu a gente começa a previsão com 255% da MLT, segue com uma recessão acentuada. A previsão para julho é de 110% da MLT, percentil 66. No Uruguai, a gente está com vazões ainda mais altas. A gente começou a previsão com 407% da MLT e uma tendência de recessão expressiva também. Previsão mensal de 127%, percentil 76. Na bacia do Jacuí, o mesmo comportamento de recessão. A gente começou a previsão com 263. A média de julho, a expectativa é de 107% da MLT, percentil é 61. Seguindo para o subsistema Nordeste, a gente começa com a previsão bem abaixo da média, com 46% da MLT, e a expectativa é de uma leve recessão, com vazões já baixas, né? A previsão mensal para julho é de 41% da MLT, percentil 4 do histórico. O subsistema norte está com vazões mais altas, a gente começou a previsão com 80% da MLT, mas a tendência é de diminuição. A previsão mensal fica com 64%, percentil 5 do histórico. A bacia do Tocantins, comportamento também de recessão, a gente começa a previsão com 66% e a previsão mensal com 55% da MLT, percentil 4. Aqui a gente tem uma visão mais espacializada dessa previsão para a próxima semana. A gente consegue ver que o Sul tem previsões acima da média, variando principalmente entre 120% e 160% da MLT. A região Sudeste e Nordeste do Brasil está abaixo da média, entre 40% e 80%. A gente tem como destaque Jequitinhonha, que está com vazões bem mais baixas. E essa região mais ao norte, o destaque fica para a Bacia do Madeira, com previsão acima de 160% da MLT, ela está mais favorável, né? A Bacia dos Tapajós também um pouco acima, entre 80% e 120% da MLT, na média, né? Aqui a gente pode olhar a previsão mensal ao longo dos meses.
a gente pode perceber que a gente teve uma redução nos subsistemas Sudeste, Norte e Nordeste ao longo dos últimos meses. No subsistema Sul, a gente teve um aumento bem substancial nesse mês de junho, e com a previsão, a gente tem uma queda para o mês de julho. Aqui a gente consegue ver a evolução da previsão para o mês de julho, né, de cada um dos subsistemas. Então, a gente teve um aumento no subsistema Sul, entre o PMO e a revisão 1, para 115% da MLT. No Sudeste, a previsão fica com 83%, também um aumento. No Norte, um aumento também, uma diminuição de 66 para 64, e uma manutenção no Nordeste, 41% da MLT. É isso, Camila, eu passo a palavra para você. Obrigada. Obrigada pela apresentação, Érica. Eu vou fazer aqui a apresentação pela parte da operação hidráulica. Compartilhar minha tela. Aqui a gente tem a agenda das próximas reuniões das bacias hidrográficas que estão dentro das salas de crise de acompanhamento da Agência Nacional de Águas. Da Bacia do Paranapanema, a próxima reunião será realizada no dia 23/7, do Paraná no dia 31/7, do São Francisco no dia 5/8, do Tocantins no dia 15/7, e para as salas da região Sul e da região Norte, nós ainda não temos datas da próxima reunião. Nessa semana, a gente teve a 7ª sala de acompanhamento do sistema hídrico do São Francisco, onde as premissas para fazer as simulações apresentadas perante a sala são as premissas atendidas estabelecidas na Resolução ANA 2081 de 2017, e as defluências praticadas, o objetivo era a preservação dos recursos armazenados e o atendimento das demandas de uso múltiplos e condições energéticas dos sistemas. O horizonte da simulação adotado foi do dia 1/7 até dia 31/8, e os cenários de afluência são os modelos MAP do ONS com a chuva do modelo SMWF. Praticado com as premissas de política de defluência, onde Três Marias, em julho de 2025, utilizou-se um cenário de 300 metros cúbicos por segundo, e em agosto um cenário de 400 metros cúbicos por segundo de defluência, nós temos aqui a simulação apresentada perante os dados observados, e em vermelhinho a simulação, onde o reservatório de Três Marias estaria chegando no final do dia 31/8 com 70,2% do seu armazenamento. A vazão média, né, utilizada de afluência foi de 106 metros cúbicos por segundo, correspondente a 45% da MLT. Já aqui para Sobradinho, a gente utilizou uma política de defluência para Sobradinho em julho de 820, e para agosto de 900 metros cúbicos por segundo, e para Xingó em 850 para julho e 950 também para agosto de 2025. Com isso, a gente tem o acompanhamento aqui do armazenamento observado, né, e junto com a simulação, onde o reservatório de Sobradinho está chegando ali no final do dia 31/8 por 51,5% do seu armazenamento. E a média de afluência utilizada foi de 364 metros cúbicos por segundo, referente a 43% da MLT. Seguindo aqui, com as políticas adotadas pelo Paraná, nós ainda estamos com a política de operação reduzida para os reservatórios de Jupiá e de Porto Primavera, tentando armazenar um pouco mais de água dentro da cabeceira do Paraná. E, com isso, a gente está praticando, né, uma política de defluência de 3.900 metros cúbicos por segundo para o reservatório de Porto Primavera e 3.300 metros cúbicos por segundo para o reservatório de Jupiá. Finalizando aqui a reunião, a gente está finalizando o primeiro bloco. Com isso, a gente vai aguardar as perguntas, né? E daqui a 5 minutos nós retornaremos para a apresentação do segundo bloco. Obrigada a todos. A gente não tivemos nenhuma pergunta para esse primeiro intervalo, então vamos dar continuidade aqui com o segundo bloco, onde teremos a apresentação da previsão da carga para o PMO, que é a revisão semanal, com o Carlos.
Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela aqui. Acredito que todos já estejam vendo. Bem, vou iniciar mais uma apresentação dessa primeira revisão do PMO de julho, falando sobre as premissas meteorológicas para essa semana. Então, é, bem, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Nessa semana atual, nós tivemos temperaturas mais baixas do que na semana anterior, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Para a próxima semana, nós temos premissas de manutenção de temperatura e precipitação. Norte e Nordeste, como um todo, as temperaturas mantendo esses níveis próximos a 30 graus nas duas regiões, só que dessa vez com um elevado nível de precipitação, principalmente no Nordeste. E para a próxima semana, manutenção das temperaturas. Já no subsistema Sul, na semana atual, nós tivemos temperaturas menores do que 20 graus nas três capitais. Então, a gente notou que o Sul teve temperaturas mais baixas, como tudo, não apenas nas capitais. E para a próxima semana, temperaturas em elevação em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Então, o Sul vai ser um tema que influenciou a carga para essa semana. Vou explicar mais na análise por subsistemas. Mas falando do SIM como um todo, nessa primeira semana nós tivemos um desvio de 0,2%, tendo uma expectativa de fechamento de 75.251 megawatts médios. Esse valor ele está muito relacionado ao desvio positivo do subsistema sul e uma variação, um desvio negativo tanto do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Então, houve uma compensação entre valores. E para as semanas seguintes, né, nas semanas 3, 4 e 5, nós tivemos ajustes do subsistema sul, que impactou essas semanas. E na segunda semana, um mix, né, de subsistema Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste. Então, esses foram as atualizações que ocorreram para que tivessem variações em relação a essas semanas. E quando a gente olha o quadro à direita, em que a gente tem o valor do PMO, que é o valor do PMO de julho que foi definido no final de junho, nós temos um valor de 75.926 megawatts médio, e após essa revisão nós temos um valor de 76.009, o que corresponde a uma variação de 0,11%. Vou passar agora para análise por subsistema, começando pelo Sudeste e Centro-Oeste. Nós podemos ver que essa primeira semana nós tivemos um desvio de menos 1,14%, com uma expectativa de fechamento de 40.757. E essas baixas temperaturas, né, a gente pode ver que a carga ela acaba ficando num nível um pouco mais baixo do que a gente tinha visto, né, nas semanas anteriores. Então, esse foi um dos motivos, né, para a gente ter essa atualização da segunda semana. A gente manteve a carga num nível próximo à primeira semana, e para as semanas 3, 4 e 5, nenhum tipo de ajuste. Então, quando a gente faz a comparação do PMO versus a revisão do PMO, existe uma variação de menos 0,54%. Passando para o subsistema sul requer um pouco mais de atenção para essa primeira semana. Então, houve um desvio de 8,9%, tendo uma expectativa de fechamento de 13.929 megawatts médios. O grande ponto desse subsistema é a carga de aquecimento, que nós tivemos informações em relação à questão de geada, temperaturas muito baixas, e isso faz com que ocorra a carga de aquecimento e, consequentemente, tendo valores mais acima dos valores que foram previstos para essa primeira semana. Então, a gente também notou que, em questão de previsão meteorológica, tanto as mínimas quanto as médias máximas, elas estavam cerca de 2 graus de diferença em relação à questão da previsão, isso também influencia. Então, esses dois pontos são pontos de extrema relevância para a gente entender o contexto dessa primeira semana. Então, para as semanas 2, 3, 4 e 5, nós fizemos atualizações em relação à previsão da carga, para fazer com que o nível fique aderente à primeira semana.
E a gente olhando a questão de comparativo de PMO versus revisão do PMO, nós temos uma variação de 3,61%. Vou passar agora para o subsistema Nordeste. O subsistema Nordeste, como eu comentei no início da apresentação em relação às premissas meteorológicas, foi afetado por um acumulado de precipitação que foi relevante, e isso também impactou no resultado dessa primeira semana, com um desvio de menos 3,44%, com uma expectativa de fechamento de 2.562. Então, e para a segunda semana, a fim de manter a carga nesse mesmo nível, foi feita uma atualização em que a carga ficasse praticamente com o mesmo valor da primeira semana. Então, semanas 3, 4 e 5, nenhum tipo de atualização. Segunda semana, dadas as premissas meteorológicas de manutenção de temperatura e, como um todo, né, também precipitação, foi feito esse tipo de atualização. E aí, fazendo um comparativo PMO versus revisão do PMO, nós temos uma variação de menos 1,21%. Para finalizar, subsistema norte já na casa dos 8.000 megawatts médios, com desvio de menos 0,9%, ou seja, a carga vindo um pouco por baixo ainda da nossa previsão, mas também sendo uma boa semana de previsão. Então a gente pode ver que, dado essa baixa variabilidade da carga, né, nas últimas semanas não foi feito nenhum tipo de atualização das semanas de 2 a 5. Então, a gente pode ver que existe a carga ela está num comportamento bastante flat, né, para a segunda semana, terceira semana a variação não é tão grande assim, e assim por diante. Então, quando a gente olha o PMO versus a revisão do PMO, a gente vê uma variação pequena de menos 0,11%. Bem, é isso que eu tinha para apresentar. Fico à disposição aí para eventuais perguntas e devolvo a palavra para você, Camila. Obrigado. Obrigada, Carlos. Agora vamos para a apresentação dos limites elétricos e principais intervenções elétricas pela equipe da programação de intervenção com o Josué. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos e todas. Dando continuidade à apresentação, tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre os limites elétricos com impacto na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas, tá? Primeiro desligamento que nós temos aqui é o do Banco Série 3 de Ribeiro Gonçalves, de 6 horas do dia 4 de julho às 22 horas do dia 5 de julho, sábado, com restrições no fluxo Nordeste-Norte em 5.600. Em seguida, temos o desligamento de Colinas Ribeiro Gonçalves, circuito 2, a partir das 22 horas às 6 do dia 3 do 7, né, até as 6 horas do dia 6 do 7. No caso, em conjunto com a manutenção do banco que eu acabei de apresentar. As restrições para o desligamento da linha em si são um pouco mais severas, então temos limitações do Nordeste e Norte em 4.500, do Norte e Nordeste em 4.700 e do fluxo Nordeste-Sudeste em 7.500. Além disso, temos também desligamento da linha 500 kV Gaiporã 3 Serra das Almas 2, de 5 horas do dia 5 de julho até as 17 do dia 6 de julho, domingo. Tá? Serviço de manutenção corretiva com limitação do fluxo Nordeste-Sudeste em 6.500 megawatts. Além disso, desligamento do banco série na Serra Gurupi, do Peixe Gurupi 2, né? Serra Gurupi, de 6h30 às 16h30 do dia 5 de julho, sábado, com restrições ali na Norte-Sul em 2.800 e no Norte-Sudeste em 7.500. Transformador de serviço auxiliar da coletora Porto Velho. São 2 transformadores lá, né? A gente vai desligar um deles, transformador 7, de 8 horas do dia 5 de julho até as 17 horas do dia 6 de julho, domingo. Durante o desligamento, a gente teremos restrições ali no fluxo Norte-Sul em 2.500, Nordeste-Sudeste 6.500, R-Sul 4.000 e no back-to-back em 250. Desligamento da barra de Araraquara 2, barra 500 kV, de 8 às 16 do domingo, 6 de julho, teremos aí desligamento da barra com as seguintes limitações, né? Bipolo do Madeira restrito a 2.800, Bipolo Xingu restrito a 4.300, Elo Itaipu restrito a 1.400 e o R-Sul limitado a 7.500 megawatts. Barra 2 de Colinas,
Durante o período de 7 às 17 de domingo, de 6/7, teremos aí limitações no fluxo Nordeste e Norte em 4.800 e Nordeste e Sudeste em 7.300. Além disso, né, a partir da segunda-feira, teremos aí o desligamento de 500 kV de Imperatriz Colina Circuito 1, de 7h30 do dia 7/7, segunda-feira, até as 23h59 do dia 17 de agosto, domingo. E durante o desligamento da linha, teremos limitações no fluxo Colinas Miracema, menor ou igual a 2.300. No desligamento de 500 kV de Serra da Mesa Samambaia Circuito 3, que vai começar aí, vai ser um serviço diário de 22 horas de um dia, né, até as 8 horas do dia seguinte, dos dias 8 de julho, 9, 10 e 11. E aí, durante esse desligamento da linha de Serra da Mesa Samambaia C3, a gente fica aí com o Nordeste e Sudeste limitado a 6.800 e o R Seco limitado a 10.000 MB, né, 10 GB. Barra de Samambaia 500 kV, durante o desligamento da barra, vai acontecer de 23 horas do dia 8 até as 5 horas do dia 9, quarta-feira. Durante esse desligamento da barra, né, teremos limitação no FNES Nordeste-Sudeste, né, 6.600, e no R Seco, no recebimento Sudeste Centro-Oeste, de 10.000, ou 10 GB, né, 10.000 MB ou 10 GB. Desligamento do polo 1 de bipolo Xingu Estreito. Esse desligamento aí que vai acontecer de 7 horas do dia 8 até as 7 horas do dia 11, esse serviço ele é um serviço parametrizado, né? Então, o parâmetro que a gente tem é os bipolos, né? Xingu Estreito, Xingu Terminal Rio, FNS e FNES. Então, para valores de Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio inferiores a 1.000 megawatts, não temos nenhuma limitação na FNES e temos uma limitação na FNS de até 4.000. Caso seja necessário explorar um pouco mais os bipolos Xingu, entre 1.000 e 2.000, teremos ali limitações de 3.500 na FNS e 7.000 no FNES. E por último, né, uma exploração ainda maior nos bipolos, teremos de 2.000 a 3.000, caso eles fiquem nessa faixa, teremos limitações na FNS em 3.500 e o FNES em 6.900. Conversora do back-to-back, serviço aí a partir de 8 horas do dia 8 de julho até 14 de julho, também 8 horas. A gente teria aí restrições no back-to-back, da energia que vale para 230 kV da área Acre e Rondônia. A limitação ficaria em 250. Barra de Serra da Mesa, de 0 a 6 do dia 10 de julho, quinta-feira. Durante o desligamento da barra, a gente tem restrições aí no fluxo Norte-Sul e no Nordeste-Sudeste. Norte-Sul em 2.500 e Nordeste-Sudeste em 6.800. Na madrugada seguinte, né, de 0 a 6 do dia 11/7, sexta-feira, teremos o desligamento da barra também de Serra da Mesa com as mesmas restrições, tá? Norte-Sul 2.500, Nordeste-Sudeste 6.800. Compensador síncrono de Santo Ângelo vai ficar desligado aí de 0 às 15 horas do dia 11/7, sexta-feira, tá? Durante o desligamento ali de compensadores naquela região, a gente tem normalmente redução dos limites do RSE, no recebimento Sudeste, em 500 e dos limites de R-Sul em 350. Por fim, aqui já não é mais intervenção, né? A gente tem um encontro com os agentes, né, do grupo de gestão de intervenções na rede, tá? Que é um convite que a gente está fazendo, a gente está com as inscrições abertas, o evento está previsto aí para 13 de agosto, a agenda está aí na tela, a gente deixou um QR Code, um link para vocês, e vai ser um prazer recebê-los aí, vai ter tanto presencial quanto online, quem puder estar aí com a gente no Rio, vai ser um prazer recebê-los. E com isso eu termino a minha apresentação. Passo a palavra a você, Camila. Obrigado. Obrigada, Josué. Com isso, a gente encerra as apresentações do segundo bloco e retornaremos daqui a 5 minutos para a resposta das perguntas. Obrigada a todos. Antes de iniciarmos o terceiro bloco, vamos às perguntas. Como as perguntas foram as mesmas referentes à API, então eu vou juntar a pergunta do Gabriel Rogato e da Yasmine Araújo. Primeiramente, agradecer as perguntas, né? E a pergunta foi referente a um problema na carga verificada, disponibilizada via API, né? E que ainda a estabilidade dessa API, que não conseguiram obter os dados aí desde o dia 3/7. Eu vou passar essa pergunta para o Gabriel Gonçalves responder. Boa tarde a todos.
Bom, gente, já peço desculpas pelo transtorno, mas nós estamos fazendo uma migração da base de dados de carga verificada e nós estamos desde ontem com uma instabilidade no serviço. Assim que a gente terminar a migração, a API vai ser recolocada no ar, tá? Mas a API ela não recebe, não está buscando dados anteriores ao dia 3, né? Nós vamos estar subindo isso ainda hoje, no mais tardar na segunda vai estar disponível novamente o serviço, tá bom? Obrigado a todos. Obrigada, Gabriel. Agora vamos iniciar o terceiro bloco, onde teremos 3 apresentações e as 2 primeiras serão feitas pelo Lucas da PRM, sendo a primeira sobre intervenções energéticas relevantes e a segunda os resultados do PMO. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os colegas que estão nos acompanhando nessa reunião semanal. Então, eu vou começar aqui falando sobre as intervenções energéticas relevantes. A gente traz para os 4 subsistemas as principais manutenções em unidades geradoras ou usinas de grande porte ou que alterem algum limite sistêmico para essa próxima semana operativa, que abrange os dias 5 de julho até o dia 11 de julho. Então, como de praxe, a gente começa trazendo aqui as intervenções nas unidades geradoras do subsistema Sudeste Centro-Oeste. Nós temos aqui 3 serviços, uma manutenção preventiva na UG1 de Água Vermelha, está programada para ocorrer iniciando no dia 9 de julho e indo até o dia 29 de julho. A gente tem também um teste de autorrestabelecimento na usina de Nova Ponte. Esse teste está programado para ocorrer amanhã, no dia 5 de julho. E também programado para o dia 8 de julho, uma manutenção preventiva na UG2 da usina de Simplício. No Nordeste, nós temos uma manutenção preventiva na UG2 de Luiz Gonzaga, de Itaparica, que está programado para ocorrer desde o dia 7 de julho, iniciando então na próxima segunda-feira, e indo até o dia 6 de agosto. No Norte, nós temos algumas manutenções preventivas para São Salvador. Durante o final de semana, nos dias 5 e 6 de julho, nós teremos os dias 1 e 2 em manutenção preventiva. E na UG1 de São Salvador vai seguir em manutenção preventiva até o dia 1º de agosto. Na UG3 de Serra da Mesa, nós temos alguns serviços de ampliação, reforço e melhorias que estão programados para ocorrer no próximo dia 8 de julho. E na UG2 de Belo Monte, nós temos também uma manutenção preventiva que está programada para ocorrer iniciando na próxima segunda-feira, dia 7 de julho, e indo até sexta-feira, dia 11 de julho. Por fim, no sul, nós temos 2 usinas em destaque aqui. Em Bento Munhoz, nós teremos o desligamento das unidades geradoras para manobras gerais na subestação. Esses serviços eles estão programados para ocorrer no próximo domingo, dia 6 de julho. E na UG3 de Machadinho, a gente tem programado do dia 10 de julho até o dia 16 de julho uma manutenção preventiva. Aqui, já dando sequência para a nossa próxima apresentação, agora a gente vai trazer um enfoque maior nos resultados da revisão 1 do PMO de julho, aqui do modelo Decomp, também para essa semana operativa do dia 5 ao dia 11 de julho. Inicialmente, a gente traz aqui as atualizações referentes à última revisão, que foi o PMO de julho, né, que ainda foi realizado na semana anterior. Nós tivemos para essa revisão a atualização de 8 CVU de usinas Merchan, e aqui a gente deixa também, né, as informações tanto do despacho qual também o nome das usinas que tiveram essa atualização. Então, todas essas 8 usinas passaram a ter seu CVU atualizado e também considerando a parcela de custo fixo. Com isso, nós, nessa revisão, tivemos, né, como a gente pode ver aqui, o atingimento no patamar de carga pesada, apenas o limite do bipolo, né, do norte e sudeste, e também no patamar de carga leve, aí no seu estado conjuntural, o atingimento do limite da ANESE, né, que tem a interligação entre o nordeste e o sudeste. Aqui conjuntural porque a gente teve um impacto de uma intervenção na rede. E
Com isso, nós não tivemos nenhum desacoplamento do CMO, então todos os subsistemas estão com CMOs equalizados e tendo seu valor médio em R$ 228,49 por megawatt-hora. Nós trazemos também uma expectativa do despacho térmico dessa próxima semana operativa, do ponto de vista aqui do modelo Decomp. Lembrando que esse despacho termoelétrico ele é revisto diariamente pela gerência de programação diária, e aqui a gente tem separado por restrição elétrica, que no caso nós não temos nenhuma geração termoelétrica por restrição elétrica nessa próxima semana operativa, inflexibilidade e ordem de mérito. E então a gente tem uma expectativa aí de aproximadamente 9.000 megawatts médios, que estão distribuídos em pouco mais de 6.100 por inflexibilidade entre todos os subsistemas. Ainda sobre algumas usinas térmicas, a gente reforça aqui, né, o resultado das usinas que tem a característica GNL. Nessa revisão do PMO de julho, foi comandado o despacho antecipado para a semana operativa do dia 6 de setembro até o dia 12 de setembro. E aqui a gente tem, né, sempre o CVU das usinas, das 3 usinas que têm essa característica, que são as usinas de Santa Cruz e Linhares, aqui no Sudeste, Centro-Oeste, e também de Porto Sergipe 1 no Nordeste. E a gente traz também o valor do benefício GNL dessas usinas. Nós recebemos recentemente algumas dúvidas na central de atendimento, e até é importante, então, também para tentar esclarecer para outros que também possam ter essa dúvida. O despacho dessas usinas é comandado de forma antecipada quando o benefício dessa usina ele é superior ao respectivo CVU da usina. Então, aqui em Santa Cruz, por exemplo, nós temos o benefício GNL superior ao seu CVU nos 3 patamares de carga, o que configura o seu despacho antecipado por ordem de mérito na semana de 6 de setembro a 12 de setembro. Já Linhares e Porto Sergipe 1, que tem seu benefício GNL abaixo do valor dos seus CVUs, elas não estão comandadas por ordem de mérito de forma antecipada para a semana de 6 de setembro até 12 de setembro. Por fim, a gente traz aqui também o acompanhamento dos resultados do Decomp frente à energia armazenada dos subsistemas. Né, a gente consegue rapidamente perceber que principalmente Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste estão com poucas variações frente ao que a gente viu na semana anterior, durante a elaboração e os resultados do PMO de julho. E o Sul também teve essa elevação no seu armazenamento, como também foi previsto durante os resultados do PMO de julho, e o Norte tem uma operação um pouco mais estável. Então, o Sudeste a gente partiu aqui dessa revisão em 66,2%, e até o final de julho tem uma expectativa de deflacionar até 64,5%. E o segundo mês também, com pouca variação, é entre 59,4% e 65%, dentre todos os cenários analisados para o mês de agosto. No Sul, nós partimos de 88,9%, uma operação que chega ao fim do mês de julho, expectativa de chegar em 89,3%, e uma maior dispersão nos cenários do segundo mês do mês de agosto, tendo um valor esperado de 80,7%. O Nordeste partimos de 68,5% e temos uma redução até 65,3% esperado para o final de julho, e os cenários do segundo mês com uma variação pouco expressiva, indo de 59,6% até 61,6%, dentre todos os cenários analisados. E no Norte, partimos de 96,6% e uma expectativa de fechar o mês de julho em 96%, então uma operação mais estável, e também o segundo mês, o mês de agosto, com bem pouca variação, tendo um valor esperado ali para encerrar o mês de agosto em 91,9%, de acordo com cenários também avaliados para o mês de agosto. Com isso, eu encerro aqui as apresentações da gerência de programação mensal e devolvo a palavra a você, Camila. Muito obrigado a todos. Obrigada, Lucas. Agora vamos para a última apresentação do dia com a equipe da programação diária, falando sobre a política operativa, e quem vai apresentar é a Jaqueline. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela.
A partir de agora, vamos apresentar os principais destaques do DECEM e da política operativa dessa última semana, de 28 de junho até o dia de hoje, que é 4 de julho. Esse primeiro slide, ele traz uma análise gráfica comparativa entre os resultados de CMO do DECEM e do DECOMP. No DECOMP, o CMO médio semanal foi de R$ 175,11 por megawatt-hora para todos os subsistemas, e no DECEM, os valores de CMO estão próximos aos valores referência do DECOMP e destacam-se como as principais diferenças. CMOs reduzidos em todos os subsistemas na carga leve do fim de semana e também no vale de carga do almoço dos dias úteis. CMOs diferenciados nos subsistemas Norte e Nordeste, principalmente no dia 30 de junho, devido às limitações do fluxo juscelino, conforme a instrução de operação normal da interligação Nordeste-Sudeste. No fluxo Nordeste-Norte, o FNEM, conforme a MOP ONS 230 de 2025, e também pela limitação nas linhas de 500 kV, Açu 3 Jaguaruana 2 e Jaguaruana 2 Pacatuba, conforme instrução de operação normal da área de 500 kV da região Nordeste. E as demais variações de CMO durante a semana operativa são decorrentes do melhor detalhamento da carga, da rede elétrica e também da previsão de geração de usinas não simuladas no DECEM. Esse slide apresenta o boxplot com os valores de CMO por barra para os 4 subsistemas para o dia de hoje, dia 4 de julho. Nos subsistemas Nordeste e Norte, os valores de CMO apresentam dispersão de resultados e em relação aos outliers. No subsistema Sudeste, observam-se outliers inferiores, com valor de CMO de aproximadamente R$ 107,00 por megawatt-hora ao longo do dia, como consequência da limitação de geração da UHE Espora, conforme a CGI 31433 de 25. Os outliers superiores, com valor de CMO em torno de R$ 230,00 por megawatt-hora até às 16 horas, são decorrentes do requisito de geração mínima da UHE Porto Colômbia, conforme a CGI 36256 de 2025, e, adicionalmente, os outliers superiores, entre 15h30 e 17h, ocorrem devido ao requisito de geração mínima da OHL Limoeiro, conforme o SGI 39118 de 25. Por fim, os outliers entre 8h30 e 9 horas são influenciados pela limitação do fluxo juscelino, conforme a instrução de operação da interligação Sudeste-Nordeste. Já no subsistema Sul, os valores de CMO não apresentam outliers. Indo para o subsistema Nordeste, os outliers entre 8h30 e 9 horas são decorrentes das limitações do fluxo juscelino e também da inequação para controle de carregamento da linha de 500 kV Lusiânia-Rio das Éguas, conforme a instrução de operação da interligação Sudeste-Nordeste, do fluxo Nordeste-Norte, o FNEM, conforme o SGI 35182 de 25, e os demais outliers, a partir de 21h30, são consequência da limitação da transmissão na linha de 500 kV Jaguaruana 2, Pacatuba, conforme a instrução de operação normal para a área de 500 kV da região Nordeste. Já no subsistema Norte, os outliers com valor de CMO em torno de R$ 115,00 por megawatt-hora até as 8 da manhã e a partir de 15h30, são consequência da limitação de geração das UTS Tambaqui e Aparecida, conforme as CGIs 26.170 de 25 e 39.779 de 25, respectivamente. E assim como no subsistema Nordeste, os outliers inferiores, entre 8h30 e 9 horas, são influenciados pelas limitações do fluxo juscelino e do fluxo Nordeste-Norte, o FNEM. E os demais outliers, a partir de 21h30, são decorrentes da limitação da transmissão da linha de 500 kV Jaguaruana 2, Pacatuba. Nesse slide, temos os valores de CMO por barra durante uma meia hora, através do mapa georreferenciado. Vale destacar que apenas 30% das barras do SIM são representadas nesse mapa. E para o dia de hoje, às 9 horas, observam-se CMOs reduzidos no subsistema Nordeste, devido à limitação do fluxo Nordeste-Norte, o FNEM, e do fluxo juscelino. Nos próximos slides, será apresentado um comparativo entre DECEM e o PDP para os 4 subsistemas com relação às gerações hidráulica e térmica.
Iniciando então pela geração hidráulica, observa-se que em todos os subsistemas as diferenças ocorrem devido à política operativa praticada. Já com relação à geração térmica, foram observadas diferenças nas gerações do PDP em comparação com o DCEM, devido à declaração de inflexibilidade por parte dos agentes térmicos após a publicação do DCEM, e também devido à exportação de geração térmica. Com relação ao intercâmbio internacional, para o Uruguai, nessa semana operativa tivemos exportação por devolução nos dias 28 de junho e entre 30 de junho e 2 de julho, o que está exibido em laranja no gráfico. Exportação termoelétrica entre os dias 1 e 4 de julho, em amarelo no gráfico. E também houve exportação de energia vertida turbinável, transmissível, no dia 4 de julho, que está em cinza no gráfico. Para a Argentina, houve exportação de energia termoelétrica em todos os dias da semana, e para a próxima semana poderá ocorrer exportação de energia condicionada à validação elétrica. Com relação às ofertas de resposta da demanda para essa semana operativa, houve acionamento nos dias 28 e 30 de junho e também nos dias 1, 2 e 4 de julho. O maior montante aprovado foi de 15 megawatts no dia 1º de julho, com valor de R$ 200 por megawatt-hora na modalidade D-1. Nesse slide, a gente apresenta aqui a importação de energia da Venezuela para o sistema isolado de Roraima. Destacamos que, de acordo com os procedimentos de operação vigentes, o fluxo de potência ativa na linha de 230 kV Boa Vista Santa Helena está limitado em 15 megawatts. E nessa semana operativa, houve importação de energia da Venezuela em todos os dias, com modulação ao longo do dia, reduzindo nos momentos de menor carga, sendo os valores programados entre 8 e 13 megawatts médios. E agora eu vou apresentar os gráficos com o balanço médio por subsistema em patamares semi-horários programados para essa semana operativa. Então, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, temos um perfil importador de energia em todos os patamares. A geração foi dimensionada para controle de nível e atendimento da ponta de carga nas usinas do Grande, Paranaíba e Paraná. E exploração dos recursos energéticos nas usinas das bacias dos rios Madeira e Teles Pires também se destaca aqui. Para o subsistema Sul, destaca-se controle do nível dos reservatórios em função das afluências verificadas e também previstas. Houve programação de exportação de energia térmica e devolução ao longo da semana operativa, conforme mencionado nos slides anteriores. E para o subsistema Nordeste, temos um perfil exportador de energia em todos os patamares, operação hidráulica minimizada com redução de geração na cascata do Rio São Francisco, considerando que o reservatório de Sobradinho entrou na faixa de atenção. Para o subsistema Norte, o destaque é que a geração foi dimensionada para atendimento à ponta de carga. Nesse slide é apresentado o balanço por fonte de geração entre os dias 28 de junho e 4 de julho, onde 90% do despacho foi realizado por fontes renováveis, e dentre todas as fontes, 41% dessa geração são de usinas não despachadas centralizadamente, como usinas eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e também MMGD. As maiores diferenças observadas entre as fontes foram a redução de geração hidráulica, que foi de aproximadamente 850 megawatts médios em relação ao período anterior, e elevação de geração eólica de aproximadamente 1,4 gigawatts médios. Nesse slide, apresentamos a previsão de geração eólica para a próxima semana operativa. Os menores valores médios estão previstos para esse fim de semana agora, dias 5 e 6 de julho, com aproximadamente 14 gigawatts médios. Já a maior média está prevista para os dias 10 e 11 de julho, com aproximadamente 17,5 gigawatts médios. E com relação à importação de energia, não foram recebidas ofertas da Argentina. Pelo Uruguai, foram recebidas ofertas de importação pelas comercializadoras Enel, a BTG Pactual e a Bolt Energy.
E as 3 ofertas foram divididas em 8 blocos, sendo 2 de 33 megawatts médios e 6 de 17 megawatts médios, para todos os patamares de carga. O CVU de cada bloco pode ser visto nesse slide, com valores variando entre cerca de R$ 384 e R$ 2.130 por megawatt-hora. A diferença do preço em relação à semana anterior também é apresentada abaixo das respectivas tabelas. Com relação à política operativa para a próxima semana, temos como destaque no norte, geração dimensionada para atendimento à ponta de carga, o Tocantins operando em período de praias e Tucuruí seguindo a curva. No nordeste, operação minimizada, com redução de geração na cascata do Rio São Francisco, considerando o reservatório de Sobradinho na faixa de atenção. Em relação ao Sudeste e Centro-Oeste, utilização dos recursos das bacias dos rios Grande e Paranaíba, conforme a necessidade de alocação para atendimento à ponta de carga e controle de nível dos reservatórios. Além disso, destaca-se a avaliação semanal da manutenção da política de redução das defluências do Paraná. E em relação ao subsistema sul, exploração da geração hidráulica para controle de nível dos reservatórios. Para o atendimento de ponta de carga da próxima semana, a folga de potência monitorada deve ser alocada preferencialmente em usinas do Sudeste e Centro-Oeste e também do Sul. Existe baixa probabilidade de despacho térmico adicional. Sobre a ocorrência de EVT, energia vertida turbinável, há expectativa de ocorrer EVT em todos os subsistemas, porém a exportação fica condicionada à avaliação diária e também à validação elétrica. E para finalizar esse slide sobre a exportação de energia para a próxima semana, poderá ocorrer exportação que fica condicionada à validação elétrica, considerando os limites da interligação sul-sudeste. Com relação às ofertas da Portaria 88 de 2024, que visa operacionalizar as usinas térmicas em condição de maior flexibilidade como recurso disponível para a utilização do INS no atendimento à ponta de carga do SIM, e que teve o prazo prorrogado pela Portaria 105 de 2025 até o dia 30 de setembro desse ano, não tivemos atualizações. Então, as ofertas válidas seguem sendo das usinas de Termo Nordeste, Termo Paraíba, Porto Pecém 1, Maranhão 4, Maranhão 5, Nova Venécia 2, Parnaíba 4, Norte Fluminense, Araucária e Canoas, conforme está apresentado no slide. E para finalizar a apresentação, trazemos um informe em relação ao GT de Belo Monte. Nessa sexta-feira, hoje pela manhã, foi realizada a primeira reunião da atividade Aprimoramento da representação do Complexo de Belo Monte no modelo D100, no âmbito do CT PMO-PLD, com o objetivo de reavaliar a representação das usinas hidrelétricas do Complexo de Belo Monte, de modo a aproximar a operação definida pelo D100 ao despacho estabelecido pela etapa do PDP, que é o Programa Diário de Operação. E estes foram os principais destaques da política operativa. Eu agradeço a atenção e devolvo a palavra para a Camila. Obrigada, Jaqueline. A gente vai parar agora pela terceira e última rodada de perguntas e voltamos daqui a 5 minutos para a finalização da reunião. Voltando aqui para a resposta final das perguntas, nós temos 3 perguntas para esse momento. Primeiro, vamos iniciar aqui com a pergunta do Santiago Soares. Muito obrigada pela pergunta, Santiago. Boa tarde a todos. Não ficou muito claro para mim a elevação, previsão de carga, entre parênteses, prévia carga D100, para os últimos dias, 7/7 até 10/7. Se é uma função das baixas temperaturas ou se é para aderência e ajustes realizados pelo ONS. Quem vai responder essa pergunta vai ser a Marcela. Boa tarde a todos, boa tarde, Santiago. Essa pergunta ela não ficou muito clara para a gente não sabe exatamente ao que você está se referindo. Então, eu vou responder baseado no que foi apresentado agora pelo Carlos, né, há pouco, pelo Carlos, do ponto de vista do PMO. Então, em termos de sim, a gente não enxerga de fato esse crescimento previsto aí para as próximas semanas. O único destaque ficou para o subsistema sul, que ele tem uma especificidade em relação
a ocorrência das temperaturas muito baixas, né? A gente observou aí durante a semana a ocorrência de temperaturas mínimas até negativas, e a gente tem uma condição de mais ou menos uma estabilidade desse comportamento para a próxima semana. Então, dado o comportamento da carga, né, essa resposta da elevação de carga por conta dessas temperaturas muito baixas, em função do acionamento de aquecimento, a gente espera esse mesmo comportamento para a próxima semana, e aí os valores foram revistos para se adequar a essa premissa. Mas foi um ponto específico do subsistema sul e não do SIM e das demais regiões que compõem o SIM. Agora, se a sua pergunta, de fato, ela estiver relacionada ao Previcarga DECEM, as previsões do Previcarga DECEM, né, que foram geradas no dia de hoje e que nós não apresentamos aqui, você, por favor, especifica melhor essa pergunta e encaminha para a gente através da central de atendimento, que a gente vai tentar te responder de forma que melhor te atenda, tá bom? Como esse já é o último bloco, é o encerramento praticamente dessa reunião, a gente pede para que, se a resposta que nós demos agora não te atendeu, que você encaminhe nova pergunta através da central. Muito obrigada, tá? Eu volto a palavra a você, Camila. Obrigada, Marcelo. Agora a gente vai responder a pergunta do Maurício Goulart. Boa tarde, pessoal, tudo bem? A previsão do retorno de Angra 1 permanece em 7/7. Pode explicar o motivo do atraso no retorno? E quem vai responder essa pergunta será o Lucas. Oi, Maurício. Boa tarde a todos. Obrigado pelo envio da pergunta. Então, te respondendo sim, né, essa manutenção lá em Angrão, ela está com a previsão mantida para retorno ali ao fim do dia 7/7. Eles tiveram algumas questões internas com a equipe que realizava o serviço, precisou ser postergado, mas essa data segue mantida, tá? Hoje o que a gente tem aqui é o fim da manutenção no dia 7 de julho. Obrigado, Maurício. Obrigado, Camila. Devolvo a palavra. Obrigada, Lucas. Agora, uma última pergunta, nós temos a pergunta do Luciano Contim, que é: prezados, só confirmando, a exportação hidráulica dos últimos dias foi toda na modalidade de devolução? E quem vai responder essa pergunta será a Jaqueline. Boa tarde, Luciano. Obrigada pela pergunta. Conforme foi apresentado, houve exportação para o Uruguai por devolução entre os dias 28 de junho e entre 30 de junho e 2 de julho. E no dia 4, houve exportação comercial de EVT. Então, em relação à sua pergunta, apenas no dia 4 teve exportação por EVT. Retorno a palavra para você, Camila. Obrigada, Jaqueline. Então, a gente está encerrando aqui a reunião semanal da programação. A próxima reunião, ela acontecerá na sexta-feira, no dia 11 de julho de 2025. Eu gostaria de agradecer a participação da equipe do ONS, que realizou as apresentações e respondeu às dúvidas que nos foram enviadas. Desejo a todos que tenham um bom restante de tarde e um ótimo final de semana. Obrigada, pessoal. Boa tarde aí para vocês. Valeu, Até pessoal. mais.